Alô, turma do Mundo Rural, vocês estão por aí? Então, fiquem atentos. No nosso quadro Garantias Agrárias, o doutor Arilei Mendes Filho responde sobre prorrogação no financiamento por perda de safra, negativa da seguradora em efetivar o seguro safra, dentre outros assuntos. Tudo isso a partir de agora, aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Garantias Agrárias, a análise legal do crédito dos produtores. Agora é hora da gente falar das nossas garantias agrárias, sim, com ele, o nosso especialista, doutor Arilei Mendes Filho. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, doutor. Bom dia. Muito bom dia, Solano. Bom dia, ouvintes. Prazer retornar ao Boca. Alegria nossa, ainda mais para a gente falar de temas importantíssimos. Doutor Arilei preparou temas factuais, né? Questões que estão acontecendo no dia a dia e que ele gentilmente traz para dividir com a nossa audiência. Então vamos lá, vamos para essas questões. Meu pai era agricultor, tinha financiado a lavoura de soja na safra passada, mas faleceu no início desse ano. A lavoura foi parcialmente perdida em razão da enchente, mas o banco não está aceitando o pedido de prorrogação, alegando que não temos esse direito por causa do falecimento do meu pai. Não temos direito à prorrogação? E até para explicar aos ouvintes, né, doutor, a gente vai preservar o nome aqui de cada um desses casos que a gente vai estar trazendo aqui como cautela, né, para não estar ferindo aí qualquer questão mais pessoal, doutor Arilei. Perfeito, exatamente, Solano. Nesse caso, eu entendo sim que vocês têm o direito à prorrogação. Ocorre que o falecimento do titular do mutuário não afasta o enquadramento da operação de crédito nas regras estabelecidas para a prorrogação dos financiamentos em razão das perdas com as enchentes. Mas é muito importante que o mutuário, ou seja, o falecido, esteja adequadamente representado. É importante que se tenha um espólio aberto, que tenha inventariante e, eventualmente, se tratando de caso em que pode exceder o poder de administração do inventariante, talvez seja necessário obter uma autorização judicial para conseguir fazer a adesão à prorrogação. Mas o direito não se perde. Perfeito. Outra situação, doutor, é a seguinte: na safra passada, tive perdas na lavoura e recebi a indenização do seguro. Estou encaminhando o plantio da safra atual, mas a seguradora não aceitou a minha proposta de cobertura. A seguradora pode se negar a fazer o seguro, doutor Arilei? Perfeito. A seguradora não é obrigada a aceitar o risco do seguro, seja por entender que é demasiado em função de um histórico do segurado, ou por entender que aquele seguro não lhe interessa, mas é obrigatório haver uma resposta por escrito com justificativa para a negativa. A ausência de resposta é entendida como aceite do seguro. Então, a seguradora precisa lhe responder por escrito, justificando. Se você tem ainda um financiamento rural com uma instituição financeira, muitas vezes a instituição exige que a seguradora vinculada ao grupo econômico seja aquela seguradora que vai cobrir a sua lavoura. E isso é proibido. Venda casada de seguro com financiamento não é possível. A Lei 13.195 permite que o produtor escolha qualquer seguradora para contratar o seu seguro e não apenas aquelas vinculadas às instituições financeiras. Portanto, a solução seria buscar uma outra seguradora que possa aceitar esse risco. Outro caso prático é o seguinte, doutor Arilei. Eu arrendo uma área de terras há mais de 10 anos. O contrato vence no meio do ano que vem. O proprietário já me avisou que quer retomar a área. Fiz muitos investimentos e preciso de mais tempo para cobrir as despesas. O que faço? O proprietário da área ele tem o direito de retomar a posse da sua propriedade, do seu imóvel rural. Mas ao contrário dos imóveis urbanos, os imóveis rurais não admitem a chamada denúncia vazia, ou seja, eu não posso retomar a área simplesmente porque eu quero. Eu preciso identificar o motivo, fundamentar o meu pedido de retomada e basicamente são apenas dois fundamentos. Ou eu vou fundamentar o meu pedido de retomada na necessidade de exploração direta, ou seja, o proprietário vai passar a explorar a área diretamente,
ou por intermédio de um descendente, ou ainda se o proprietário tem uma proposta melhor, em melhores condições, de um terceiro para explorar esta área. E nesse caso, o arrendatário ele tem direito de cobrir essa proposta, ou seja, de igualar essa proposta, tem direito de preferência. E este interesse na retomada, ele deve ser feito sempre até 6 meses antes do vencimento do contrato. Caso não ocorra, o contrato se renova automaticamente. E se há investimentos em benfeitorias, especialmente benfeitorias necessárias para a manutenção da propriedade, pode haver direito de retenção dos imóveis, ou seja, se o proprietário não indenizar o arrendatário pelos investimentos necessários que foram feitos na propriedade, o arrendatário pode ficar com o imóvel por um tempo maior até se ressarcir desses investimentos que foram feitos. Tá certo. E por derradeiro aqui, uma última situação, doutor Arilei. Estou fazendo a declaração do Imposto Territorial Rural. O município em que se localiza a minha área divulga os valores acima do que vale o meu imóvel. Sou obrigado a seguir a tabela, doutor? Perfeito, excelente pergunta, porque nós estamos aí próximos ao prazo de encerramento da declaração do Imposto Territorial Rural, que é 30 de setembro. Então, muito atentos ao prazo, né? Você não é obrigado a seguir a tabela divulgada pelo município. Isso foi um convênio feito entre municípios e Receita Federal para que a Receita tenha os valores mais aproximados das áreas em locais muito distantes, que não teria condições de verificar se realmente são aqueles valores que são devidos. Mas é o ônus do produtor demonstrar o valor da terra nua, ou seja, o valor da terra sem benfeitorias, sem nenhum tipo de valor agregado. E isso, se não for o valor do município, que automaticamente seria aceito pela Receita Federal, vai ter que ser por meio de um laudo, de um engenheiro ou de algum engenheiro civil ou engenheiro agrônomo que possa atestar que o valor é aquele que foi indicado na declaração. É importante ver se realmente isso é uma diferença grande, porque muitas vezes esta prova a ser feita pode ser mais cara do que a diferença do tributo. Importante fazer essas contas. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!